Graça e paz. Meu nome é Márcio Alonso e eu sou o novo capelão do Instituto Presbiteriano de Educação a partir deste mês de janeiro de 2021. Nesta mensagem em vídeo que dirigimos a toda a família do Colégio IP, nós queremos saudar a você, dar a você as boas-vindas a este novo ano letivo e também comunicar aos pais, aos alunos, aos professores e demais colaboradores a respeito do tema que vai nos dirigir em nossas reflexões neste novo ano. Em 2021, o Colégio IP completa 70 anos, uma expressiva marca. São 70 anos em que esta escola está educando para Cristo, com sua cosmovisão cristã, com sua confessionalidade presbiteriana. O IP tem buscado educar seus alunos para a vida cristã. E neste ano em que 7 décadas são celebradas por esta instituição, nós queremos ter como tema IP 2021, 70 anos aprendendo com Cristo. Vamos estudar ao longo de todo o ano algumas passagens bíblicas onde é dito que alguém aprendeu com Jesus, ou Jesus dá uma ordem para que aprendamos com Ele, e vamos ver então temas relacionados àquilo que podemos aprender com o Senhor Jesus. O versículo que vai abranger todos os temas mensais está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, onde o apóstolo Paulo exorta a Timóteo para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu de sua avó, de sua mãe, sabendo de quem ele havia aprendido. Ou seja, estamos ensinando, assim como Eunice e Lloyd ensinaram a Timóteo, estamos ensinando aos nossos alunos as verdades cristãs e esperamos que eles nelas permaneçam. E neste mês de janeiro, para abrir o ano, nós vamos falar sobre aprender o contentamento. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreveu aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 11, disse o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E neste mês de janeiro, portanto, nós queremos compartilhar com você mensagens e ensinos bíblicos a respeito do verdadeiro contentamento. Você deve receber também uma devocional escrita onde você vai ver o exemplo de Fanny Crosby, uma menina cega que, apesar das muitas dificuldades de sua vida, sempre exibiu um genuíno contentamento cristão e se tornou a maior compositora de hinos da história norte-americana. Isso nos lembra que é possível, apesar das circunstâncias difíceis, apesar dos problemas, experimentar alegria no Senhor Jesus. E um dos textos bíblicos que mais deixa isso claro é exatamente a carta aos Filipenses. A carta que Paulo escreveu àquela igreja foi endereçada àqueles irmãos 10 anos depois que Paulo passou por aquela cidade. Foi na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas e de Timóteo, que o apóstolo Paulo passou por Filipos. E talvez você se lembre, ele esteve preso, encarcerado naquela cidade. Foi açoitado e à meia-noite cantava louvores com Silas quando um terremoto rompeu as suas cadeias. E então ele fala com o carcereiro que deveria crer no Senhor Jesus Cristo e a sua casa e eles seriam salvos. E ali então se estabelece uma igreja no meio da segunda viagem missionária de Paulo. Cerca de 10 anos mais tarde, depois de sua terceira viagem missionária ser completada, o apóstolo Paulo foi preso injustamente em Jerusalém. Depois de 2 anos em Cesareia, para onde foi transferido, e mais algum tempo em Roma, para onde foi levado, a fim de aguardar o julgamento diante de César, Paulo recebe o cuidado daquela igreja de Filipos. Os irmãos de Filipos mandam a Paulo na prisão uma espécie de cesta básica que foi entregue por um irmão de nome Epafrodito. Na viagem, Epafrodito adoeceu, quase morreu. E agora Paulo escreve para a igreja de Filipos para agradecer a doação que recebeu, para dar notícias a respeito de Epafrodito e também para consolar os irmãos em Filipos. A igreja de Filipos estava enfrentando lutas. Havia falsos mestres ali ensinando coisas que não estavam em harmonia com a verdade do Evangelho. Havia desentendimentos entre alguns irmãos que Paulo trata no capítulo 4 da Epístola aos Filipenses.
Mas também havia uma possível perseguição, tendo em vista que a cidade de Filipos era uma colônia militar romana. E ali se esperava uma lealdade muito grande ao imperador, que era cultuado como se fosse um deus. Então, a vida em Filipos poderia não estar muito fácil. O que é surpreendente é que o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo foi açoitado quando visitou Filipos. O apóstolo Paulo estava precisando de auxílio, a ponto de precisar de uma cesta básica que foi trazida por Epafrodito. E, no entanto, é o prisioneiro quem está dizendo àquelas pessoas que tinham uma cidadania privilegiada em Filipos, aquelas pessoas que estavam em liberdade, aquelas pessoas que estavam numa situação mais favorável do que a de Paulo. O preso é quem está ordenando aos soltos que se alegrem. Aliás, a carta aos Filipenses é conhecida como a Carta da Alegria. Nos seus 4 curtos capítulos, há 23 menções a respeito da alegria cristã. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, é o que o apóstolo Paulo vai falar. E ele mesmo era capaz de experimentar esta verdade. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É como se Paulo estivesse dizendo, eu recebo o donativo que Epafrodito me trouxe. Eu fico feliz porque vocês de Filipos se preocuparam comigo, mas mais contente ainda estou pelo fato de que vocês se preocupam com os irmãos, porque mesmo que eu não tivesse recebido este apoio, eu consigo viver contente em qualquer situação. E vocês, filipenses, também deveriam. Essa mensagem é muito importante para nós, porque nós podemos viver contentes naquele que nos fortalece. Aliás, é esse o sentido do versículo tão conhecido, mas tantas vezes mal compreendido. Tudo posso naquele que me fortalece, é uma menção ao fato de que nós podemos caminhar contentes e alegres com Cristo, apesar de circunstâncias difíceis. E é com esta palavra que nós queremos abrir o ano letivo de 2021, incentivando os nossos alunos, os nossos professores, demais colaboradores, pais, toda a família IP, a caminhar contente no Senhor Jesus Cristo. Não, isso não é uma ilusão. Não, isso não é negacionismo. Não, isso não tem nada a ver com passividade ou com conformismo. Nós sabemos que devemos fazer a nossa parte, lutar para resolver os problemas que podem ser resolvidos. Mas quando há circunstâncias que não podemos controlar, e a pandemia certamente é uma delas, nós podemos enfrentar esse tipo de coisa contentes no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo assim estava, e ele estava porque aquele que o fortaleceu também pode nos fortalecer. Ele estava contente porque estava em Cristo, e nós queremos educar para Cristo e queremos formar alunos contentes e dispostos a vencer desafios confiando no Senhor neste ano. É com estas palavras que nós queremos abrir este ano letivo, dando as boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. E contem conosco na capelania. Nosso e-mail é capelania@iponline.com.br e nós queremos estar ao seu inteiro dispor. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos trabalhar juntos, vamos estudar juntos, vamos aprender com Cristo, vamos enfrentar os desafios da pandemia, aprendendo aos pés do Mestre. E em janeiro, destacando em particular que aprenderemos o contentamento cristão. Que Deus abençoe a sua vida e eu espero encontrar você pelos corredores. Até logo mais, se Deus nos permitir.